Pessoal, bom dia. Hoje, oficialmente, vamos começar nossa disciplina de Psicologia aplicada à enfermagem. Confesso a vocês que isso é um tema que muito me apraz, muito me interessa, não apenas do ponto de vista da enfermagem, mas em termos de atendimentos, porque além de enfermeira, eu sou terapeuta também. E o que eu quero trazer para vocês é um pouco da experiência que a gente tem, não só na enfermagem, mas dentro dos atendimentos às pessoas por vários motivos, né? Alguns casos são interessantes até para vocês despertarem esse olhar de empatia para com o outro, né? E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, ou nos perguntam aos professores, por que a gente tem uma disciplina de psicologia dentro da enfermagem? Afinal de contas, a enfermagem por si só já não é uma profissão que tem esse apelo mais psicológico. A enfermagem em si, como ciência, ela também passa por outras áreas de conhecimento, como a sociologia, como a antropologia, a farmacologia, a farmácia, entre outras coisas, mas a psicologia também, porque você está lidando com um ser humano. E o ser humano, ele é específico, ele é único na sua subjetividade, ou seja, por mais que você trabalhe dentro de um grupo, de uma equipe, você vai sempre ter particularidades. Ou, quando você for atender alguém, seja pela manhã numa ala, seja recepcionando numa UTI, seja na unidade básica de saúde, visitando a casa desse paciente ou desse cliente, que eu gosto de falar cliente, você vai estar lidando com uma pessoa única, que vai ter uma história de vida específica, vai ter uma personalidade que é única dele, e vai ter características que você vai ter que saber lidar. Mas também, antes de tudo, antes de chegar ao entendimento clínico da doença, entender por que a pessoa se comporta de tal forma e esse comportamento impacta na sua saúde. Olha que interessante essa rede de pensamento. Então, vamos começar a nossa apresentação. Essa apresentação, eu pedi permissão, né, da professora Stephanie. Vai ter alguns momentos que eu vou parar, né, para a gente poder fazer umas perguntas. Mas às 10 horas é o que está programado para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Tem mais gente chegando. Vocês conseguem ver a minha tela? Vocês conseguem? Bárbara, consegue ver? Sim. Então, Sim. gente, tá ótimo, obrigada. O que, na verdade, é a psicologia? A psicologia, ela estuda a nossa mente, as nossas emoções, as nossas ações, sentimentos, relacionamentos. Ela também nos ajuda e nos dá ferramentas para a gente poder conseguir modular, ou seja, modelar essas emoções, essas ações, esses sentimentos, quando eles estão trazendo algum malefício, não necessariamente, mas quando você tem algo que não está te fazendo bem, você procura algum especialista dentro dessa área para tentar resolver aquela situação. As pessoas tendem a perguntar: todas as emoções, ações e sentimentos são negativos? Não. Quem puder assistir, que assista ou que já assistiu o filme chamado Divertidamente, em que a gente começa a observar no enredo do filme que a alegria era um dos sentimentos que mais queria se fazer presente. Por quê? Porque não queria fazer com que a menininha, que é a protagonista da história, ela sofresse, ela ficasse triste. Mas, ao mesmo tempo, a tristeza faz parte de todo um processo que é natural do ser humano, em que muitas vezes a gente precisa refletir sobre a nossa vida, refletir sobre momentos traumáticos, que faz com que nós possamos, inclusive, mudar a rota do nosso destino quando necessário, né? A gente diz, dentro de uma linha de pensamento,
pensamento filosófico de que o ser humano ele evoluiu pelo amor, pela dor. Então, todos os sentimentos, eles são importantes, sim. O medo ele é inerente do homem não só como humano, como também animal. Por quê? Porque o medo, ele é um sentimento que faz com que a pessoa recue em situações de perigo. E aí, a psicologia também avalia como e por que agimos de determinada forma em várias situações. O que nos influencia? Deixa eu tirar essa coisa aqui do lado. O que nos influencia, né? Porque nada do que a gente faz é por acaso. Existe toda uma questão que a gente chama dentro da própria psicanálise, que tem a ver com o ego, com o id, o superego, que são camadas do nosso consciente e inconsciente, e que ele nos conduz muitas vezes a nós agirmos de uma maneira não é bem irracional, mas é como se você não tivesse a real dimensão do que você está fazendo, com total consciência, com plena consciência do que tá agindo, de como está agindo, né? E aí entra a psicologia para poder identificar, ou nesse caso que eu estou falando de psicanálise ou psicanalista, para poder tentar compreender o que está te levando a agir de tal forma. E tudo se transforma em dados para entendermos o indivíduo. Por quê? Porque toda a informação que você pega dentro de uma entrevista, de uma conversa, dentro de, às vezes, até um questionário que é feito de pesquisa, você começa a entender um pouco mais das pessoas. E aí a gente traz que ela é uma ciência, psicologia é uma ciência interessada em estudar o comportamento humano, como as relações subjetivas, ou seja, entre seres humanos, entre pessoas, entre subjetividades, que o indivíduo estabelece no meio social em que vive, e esse meio social, só um minutinho. Tá, vamos voltar aqui à apresentação. E esse meio social, ele começa na nossa infância com a nossa família. A primeira pessoa com quem a gente vai se relacionar é com a nossa mãe. E essa relação, ela se dá desde o útero. Então, tem pessoas que trazem vestígios de personalidade, traumas de personalidade, traumas, questões que vêm desde o útero materno. E aí a gente começa a se relacionar com a nossa mãe, quando entra a figura do pai, depois você vai entender que seu micromundo ele vai ali, começa no meio ambiente familiar, depois vai se estender para a escola, depois vai se estender para outros meios que você vai ter que se colocar como indivíduo, né? Mas dentro de um meio social. E assim, a psicologia, por se tratar de uma ciência humana, ela lida com questões emocionais, afetivas e sociais, né? Bom, o que é interessante? A psicologia, assim como a enfermagem ela tem vários braços dentro, né, da saúde, ou seja, a gente tem falando de especialidades como existe enfermagem em saúde do trabalhador, em UTI, em clínica cirúrgica, em centro cirúrgico, tem vários campos de estudo. Mas a psicologia em si, ela estuda muito a subjetividade, ou seja, ela estuda muito o ser humano. Por mais que eu esteja falando da psicologia organizacional, que é um braço da psicologia que trabalha com os ambientes de trabalho, com empresas, com instituições, ela sempre vai estar olhando o indivíduo dentro daquele contexto. Se é uma psicologia, uma psicodinâmica, uma clínica, um gestalt, a psicanálise, que tem a ver vinculado com a psicologia, você sempre vai estar olhando para o ser humano. Então, o que é, de fato, a subjetividade? É o conjunto de características de um sujeito, aquilo que é pessoal, individual e singular. É a nossa vida interior, é o seu mundo interior. Quem é você, né? Eu gosto de fazer sempre essa pergunta para os alunos,
Porque muitas vezes a gente tende a falar quem nós somos por aquilo que nós temos. Não é errado, porque quando vocês terminarem, por exemplo, o curso do técnico de enfermagem, vocês também vão ser técnicos de enfermagem. Mas bem ou mal é um título que vocês adquiriram, né? Mas antes de ser ou ter, antes de ter alguma coisa, o que que vocês são? Por que que eu faço essa pergunta e ao mesmo tempo que é uma aula, é ao mesmo tempo terapêutico? O que que vocês são? Porque muitas vezes a gente não tem noção de quem nós realmente somos, do que nós queremos, as características que nós temos, tanto positivas quanto negativas. A gente tem muito essa percepção de nós através do outro. Então, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas vezes a gente olha uma característica numa outra pessoa que a gente gosta muito, e aquilo que a gente gosta muito no outro é um pouco de nós. Da mesma forma que o que a gente olha no outro, que a gente não gosta, também é um pouco de nós. É algo que a gente tende a esconder e a gente não quer que as pessoas saibam. Então, eu vou pedir para vocês, seja alguém falando, ou seja, até mesmo colocando no chat, eu quero que vocês me listem 3 qualidades que vocês têm e 3 defeitos. Pode ser, eu vou dar uns 5 minutinhos não, vocês já podem até ir escrevendo aí. Elisa, você pode repetir porque cortou. O que que é para fazer para colocar no chat? É para colocar no chat 3 qualidades e 3 defeitos de cada um. Sem medo, tá, gente? Porque todos nós somos lindos, mas também somos um pouco mais feinhos por dentro. Então, entendo como isso aqui sendo um momento não só de aula, mas também terapêutico, tá? E aí, gente, também podem falar. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo sortear aqui. De 1 a 21, com quem eu falo? Alguém abriu o microfone. Todos que vocês estão me ouvindo, meu nome é Bruna. Então, acho que 3 qualidades minha seria ser proativa, né? A pessoa que gosta de ser proativa, carinhosa e cuidadora. Sim, eu gosto muito de cuidar. E agora, eu acho que não sei se defeito, acho que é ser sincera demais. Minha sinceridade, às vezes, ultrapassa o limite, né? Ser sincera demais, às vezes brigona pelas coisas assim que eu acho que tá correto e um pouco ciumenta. É isso. Obrigada. Que bom, obrigada pela participação também, né? Porque isso mostra que a gente também é corajoso em colocar as nossas vulnerabilidades aqui em público, que é muito legal. E ser vulnerável, gente, tá tudo bem, é tranquilo. O fato de nós termos, o que eu achei legal que a Bruna colocou, e não é só a Bruna, mas todos vocês estão aí só escutando, eu queria que vocês participassem mais. Vou sortear mais uma pessoa para poder ajudar e colaborar com a nossa aula. Vamos lá. Joelma. A Joelma também é aluna surda, né, Bárbara? Sim, é a Joelma. Não sei se tem duas dessa turma. Deixa eu colocar. Joelma Pereira. Isso, Cadê ela? pronto.
Eu tô Thaís, pedindo para ela abrir a câmera. Eu não tô vendo aqui Joelma na minha tela, mas é Pereira que tá aí, será? Acho que só tem ela nessa turma de Joelma. É, só tem ela mesmo. é, não, né? Eu tô vendo que alguns alunos, eu tô vendo que alguns alunos estão aqui respondendo, e a gente deixa o João para uma outra oportunidade, tá, Bárbara? Tá bom. Deixa Mas a é segunda isso mesmo, eu olhei aqui. tudo certinho. Vocês também são corajosos de também estarem colocando isso, né? As qualidades e os defeitos. Por que eu estou perguntando? Porque, gente, olha, também eu tenho um pouco de noção do mundo do trabalho de seleção para emprego. E tem muita gente que chega na seleção de emprego, e fica a dica para vocês, de que a gente pergunta quais são os seus defeitos. A pessoa fala assim, eu sou perfeccionista demais. Tem alguém que está com o microfone aberto, queria que fechasse, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Tem algum microfone? Eu acho que é o teu, Bárbara. Ixi, desculpa. É o meu mesmo. Tudo bem. E aí é uma das coisas, inclusive, não é que isso não possa acontecer de você ser perfeccionista, né? Estou olhando aqui, não é o teu caso específico, tá, Suelen? Eu estou dando aqui só um exemplo geral, não foi porque eu vi o que você colocou. Ou então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um problema de ser workaholic quando vai. Workaholic é a pessoa que quer trabalhar muito. E aí os recrutadores já estão ligados em algumas coisas, tipo assim, essa pessoa está querendo garantir a vaga dela de toda forma, né? E isso pode ser um fator que te leve a perder aquela oportunidade, porque eles vão estar achando que você está querendo falar o que eles querem ouvir, e não necessariamente o que de fato é. Entendeu? Eu agradeço, vocês estão participando bem, que legal. Estou vendo aqui que tem muita gente, tem muita coisa aqui que a gente pode trabalhar, mas aí não vai ter como a gente trabalhar na aula. De repente eu posso fazer uma aula extra pensando em algo nesse sentido com vocês, tá bom? Sobre a questão do perfeccionismo, do não saber dizer não, do estresse, do medo, tá? Procrastinação. É outra coisa que dá para a gente poder trabalhar. Mas vamos continuar aqui, tá, meninos? Obrigada a todos que participaram aí do chat. Vamos lá, voltando à nossa apresentação. Então, o que é subjetividade? É um mundo de ideias, de significados, símbolos e emoções construídos internamente pelo sujeito. Então, o meu arcabouço de símbolos, de emoções, eles não vão acontecer da mesma forma que o da Bárbara, da mesma forma que o da Joelma, do mesmo jeito que o da Bruna. Cada um foi construindo o seu mundo de ideias, de significado, de símbolos e de emoções a partir de alguns acontecimentos que a gente chama de gatilho, né? Para reagir no meio em que vive. Então, eles são construídos internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas experiências e histórias de vida e de sua constituição biológica. Porque quer queira, quer não, o comportamento ele é condicionado, sim, pela genética. E quem tiver um pouco mais de interesse, né, e curiosidade em pesquisar sobre genética do comportamento, não só falando da genética impactando no surgimento de doenças, mas também na genética condicionando o comportamento do ser humano de modo geral. E aí é um campo de estudo da biologia que inclusive fala não só do comportamento humano, como do comportamento animal, tá bom? Vamos lá. Por que eu tenho que estudar psicologia? Eu preciso ter uma noção do que é psicologia, como bem eu disse na introdução da nossa aula, porque a partir do momento que eu tenho uma melhor noção do que é o ser humano, que é o meu objeto, né, de trabalho,
não é bem objeto, mas digamos assim, é com que eu vou trabalhar. Por que eu não vou ter esse conhecimento de quem que aquele não é bem nem instrumento, mas é o objetivo, é o cuidado. Eu vou cuidar desse ser humano, quem ele é. Porque, gente, a gente vai estar lidando com situações mais adversas no hospital, numa clínica, numa unidade básica de saúde. Você vai estar lidando com pessoas, desde as mais educadas até as mais agressivas. Você vai estar lidando com o cliente que vai olhar para você, vai escutar todas as suas orientações e vai fazer, daquele mesmo que é resistente e que vai dizer, eu não vou tomar o medicamento. E aí, tendo essa percepção, obviamente que a disciplina não vai te capacitar a ponto de você saber como atender, do ponto de vista psicológico, essa pessoa. Mas pelo menos você vai ter a noção de que escutar aquela pessoa vai te ajudar muito a, inclusive, saber cuidar dela. Por onde que eu começo o meu cuidado? Quem é essa pessoa? Quais são as características que ela está me trazendo e como ela está lidando com uma situação X ou Y? O que eu estou falando que não vai te capacitar? Porque capacitação em psicologia, o psicólogo. Capacitação em psicanálise, o psicanalista. Mas aqui vocês estão tendo noções de como se comportar diante do seu principal objetivo, que é o cuidado. E aí, como eu já falei para vocês, né? Quem opta por trabalhar na enfermagem deve saber o que nos motivou a fazer a tal escolha. Primeiro ponto, o que é legal? Que eu disse, não só conhecer o outro, mas conhecer a si mesmo. Quais são as minhas motivações? Por que eu escolhi hoje estar na enfermagem? Quem sou eu? Com qualidades e com defeitos. Saber que precisa também entender que existem alguns requisitos fundamentais do exercício da nossa profissão. Do ponto de vista psicológico, geralmente quem escolhe a enfermagem é uma pessoa que tem um perfil mais de cuidar, né? É uma pessoa, mas necessariamente, professora, não necessariamente, porque existem também outras formas de atuação. Ou então alguém que tem um perfil mais de administrar, de gestão. Então, tem perfis específicos para algumas profissões. Vou dar um exemplo. Do ponto de vista psicológico, isso já tem alguns estudos, que algumas profissões têm mais tendência de ter pessoas com traços de psicopatia do que outras. Geralmente, quem se envolve no cuidado humano, como os terapeutas, como os enfermeiros, tem a menor chance de ser psicopata. Aí fala, meu Deus, professor, existe sim estudos que falam sobre isso, tá? Também é importante a gente se lembrar que estamos lidando com vidas, em seu aspecto físico e emocional e mental. Então, a gente precisa preparar nossa assistência de acordo com aquela pessoa. E aí, não basta o profissional de enfermagem ter conhecimentos técnicos e saber fazer os procedimentos, se ele não for realmente humano, se ele não conseguir compreender a natureza humana e nem ter a sensibilidade de que, muitas vezes, aquela pessoa que está recusando a fazer tal procedimento é uma pessoa que passou a vida inteira com muitas dificuldades, que às vezes, durante sua história de vida, ele não foi amado pelo pai, pela mãe, às vezes foi abandonado. É uma pessoa que está tendo dificuldades em casa com os filhos. Então, assim, tem N possibilidades. E ainda tem uma outra questão dentro da enfermagem que é importante a gente também observar, que o bom profissional de enfermagem, ele tem que ter habilidade, ele deve ter habilidade de se relacionar com o outro, de pelo menos ter um pouco de empatia. E o que é empatia? Empatia, eu não vou estar no lugar do outro, mas é eu compreender ou tentar compreender o lugar do outro. E trabalhar em equipe. Mas o trabalhar em equipe não é a equipe da pessoa que faz tudo sozinha e o restante só leva todos os benefícios pelo que ela fez. A equipe realmente é algo coordenado. E para todo lugar que vocês forem, todo lugar,
a enfermagem sempre trabalha em equipe. Tem diferenças entre equipe e grupo. Eu vou botar um videozinho para vocês, tá? Mas só depois da gente explicar. Então, o que vem a ser a equipe? Qual é a diferença da equipe para o grupo, né? Equipe de trabalho e trabalho em equipe. Agora eu vou chamar a Joelma ou Bárbara. Qual a diferença entre equipe de trabalho e trabalho em equipe? Ela apareceu? Ela tá aqui, né? Não sei. Deixa eu digitar o nome dela certo. Joelma. Aluna. Cadê? Onde é que ela tá? Eu tô pedindo para ela abrir a câmera. Ela já conversou contigo? Já a gente se fala no WhatsApp. Entendi. Não sei, bonita. Às vezes tá só na aula, não tá assistindo, não sei nem o que te falar, que ela não dá retorno. Joelma, menos um bis para ti, Joelma. Bom, gente, vamos continuar, né? Joelma realmente me deu uma banda Mas vamos continuar, então. Qual a diferença da equipe de trabalho e do trabalho em equipe? Vamos aqui num videozinho rápido, ele é só de 1 minuto. É um videozinho aí um pouco engraçado até para a gente poder ter a noção do que é o trabalho em equipe. Porque trabalhar em equipe é diferente de equipe de trabalho. Porque equipe de trabalho não necessariamente diga que todas as pessoas estão colaborando de uma forma equivalente para conseguir alcançar um objetivo em comum. Eu posso ter pessoas de diferentes personalidades, de comportamentos, mas se todas elas estiverem concatenadas, harmonizadas para alcançar um objetivo em comum, esse objetivo é alcançado de uma maneira muito mais com sucesso, exitosa, do que se um está fazendo algo diferente do outro e aí vive naquilo uma disputa de poder dentro da própria equipe.
Ou um faz, ou dois fazem, enquanto que os outros não trabalham. E isso é tão importante que a gente observe, porque não só dentro da própria escola, da nossa formação, mas dentro de qualquer setor de trabalho, quando a gente tem uma equipe que ela não está organizada para trabalhar de maneira proporcional, vai ter um que vai trabalhar mais do que outros, que vai ser mais sobrecarregado do que outros. E aí vai dar aquela sensação de injustiça, porque um trabalha muito e o que não trabalhou tem o mesmo resultado que aquele que trabalhou demais. E isso a gente não está falando só na escola aqui. Um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe na escola. Apenas 2 trabalharam, mas toda a equipe que tinha meio que 6 pessoas ganhou a nota 10. Mas de quem de fato realmente teve o mérito por isso? Foram as 2 pessoas que trabalharam. Mas aí fala, professora, o grande problema é porque se 2 não fizerem, os outros não vão fazer e a gente vai acabar ficando sem nota. Mas aí é que tá. A responsabilidade da condução da equipe é de todo mundo. Então, existe uma dificuldade não só daqueles que estão fazendo por aqueles que não fazem, como aqueles que não fazem se escorarem naqueles que estão fazendo. E aí, os malefícios, eles vão ser para todos os lados. Para aquele que se sobrecarrega, como aquele que sempre está indo na onda, na crista do momento. Ou seja, sempre deixando a vida levar e sendo conduzido pelas outras pessoas. E no ambiente de trabalho, qual é o problema disso? No ambiente de trabalho, aquele que é sobrecarregado sempre vai estar questionando o seu salário, porque ele recebe o mesmo daquele que não trabalha, e aquele que não trabalha, e a tendência desse que trabalha muito é desanimar, e aquele que não trabalha, de muito provavelmente o rendimento não é muito bom, e a chefia chega à conclusão de que precisa de substituir. Aí é a demissão, em alguns casos. Então, gente, a gente está na escola, e a escola é exatamente o intuito, é já condicionar vocês a ter uma postura profissional para a vida. E isso cabe de vocês levarem esses conceitos já desde agora. Não é só chegar no mercado de trabalho. É chegar agora e saber que quando tiver qualquer atividade em que os outros professores, quanto eu, passar algo em equipe, para que todo mundo possa trabalhar de uma maneira equivalente, porque isso a gente já está formando vocês para o mercado. Voltando. Então, a equipe de trabalho não necessariamente é o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe é mais eficaz e é produzido quando todos os indivíduos envolvidos harmonizam suas contribuições e trabalham em prol de um objetivo comum. Então, o agrupamento é um amontoado de gente. O grupo já é uma evolução desse amontoado. Só que, assim, essas pessoas, elas trabalham juntas e são capazes de analisar. A equipe é quando todas as experiências, as competências, esses indivíduos, eles alinham as suas necessidades para um objetivo em comum. Então, o que faz um grupo de pessoas tornar-se uma equipe? Quando um grupo se torna a equipe, ele adquire algumas características, como confiança, como empatia, respeito e individualidade, ou seja, eu entendo que o outro é diferente de mim, mas ao mesmo tempo eu entendo que ele, mesmo na diferença dele, nós temos algum objetivo em comum. E eu não preciso adentrar essa esfera, né, do outro. Se tiver alguma coisa que às vezes você pode colaborar, sinta, tenha sensibilidade e percepção se o outro ele também pode escutar o que você tem a contribuir. Falar assim, fulano, eu posso tentar conversar com você? Eu acho que a gente precisaria estar mais próximo dentro desse trabalho, assim, assim, assim. E falando de uma maneira bem respeitosa, não de maneira agressiva, porque quando a gente age de uma maneira agressiva, a tendência é a haver resistência, mais até do que a adesão, né? Mais do que acolhimento. A comunicação aliada à interação. Gente, comunicação é tudo dentro de um ambiente de trabalho. Se você não se comunica, por N razões, porque é tímido, timidez tem a ver com medo de se expor,
seja porque você realmente não tem uma comunicação ainda muito bem articulada, às vezes não consegue articular os pensamentos junto com a fala. Isso interfere bastante, né? Mas com o passar do tempo, na equipe, as pessoas já vão começar a entender as suas dificuldades e as suas facilidades e até mesmo tentar equilibrar isso. Afetividade e afinidade. Com o passar do tempo, nós somos gregários, né? Com quem a gente mais convive, a gente vai tendo essa afinidade. E, principalmente, cooperação. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, e isso eu falo por experiência pessoal, eu fui muito competitiva no início da minha carreira. E consegui muitas coisas, consegui. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue, a depender dos perfis, né? Tem gente que tem um perfil de trabalhar mais sozinho, outros mais em equipe. Mas vai ter em algum momento que você vai ter que trabalhar em equipe. E eu falo por experiência própria, gente. O trabalho, quando ele tem cooperação, ele é muito mais leve. Ele é muito mais bem elaborado. Porque você não pega, não toma para si tudo que tem que fazer. Por exemplo, quando você assume uma postura de competição, a tendência é que essa pessoa que é competitiva, ela quer fazer tudo. Ela toma tudo para si, ela centraliza. E isso também gera uma sobrecarga maior. Mas quando é dividido de uma maneira igual para todo mundo, isso se torna leve, isso se torna bom, se torna gostoso até de fazer. E aqui tem algumas diferenças que vocês já devem ter sentido da minha fala, mas depois desse material já tá lá na plataforma, falta só liberar. Tem a questão da equipe de enfermagem, que é um trabalho em conjunto, a gente sempre vai estar trabalhando em equipe dentro da enfermagem, os enfermeiros com os técnicos, com os médicos, com a equipe de enfermagem em si, que é o enfermeiro com o técnico, também lidando com outras equipes, né, de outras especialidades, outras profissões, e tudo isso concatenado para um bem comum, que é a saúde do nosso cliente. Então, a equipe de enfermagem, ela vem garantir a agilidade das ações de assistência, ela tem criatividade, porque vocês vão lidar com situações várias, desde a pessoa que tem lá uma dificuldade, né, de se relacionar, que é seu cliente, como também um ambiente que às vezes você não vai ter material, né? Ah, professora, mas eu vou ser criativa, sendo que tem coisas que tem procedimento, mas tem situações que você vai precisar, alguém que, por exemplo, não está conseguindo falar. Se esse cliente não consegue falar por questões várias, você pode pensar, eu posso usar um caderno com um lápis de cor e ele desenhar, e a gente consegue estabelecer uma comunicação. Isso é criatividade, né? Eficiência para você conseguir alcançar o objetivo. E aí, isso, quando tudo acontece pela equipe, acontece, o trabalho flui de maneira menos árdua, evita sobrecarga, evita possíveis danos a si e ao paciente. Por que a gente também fala do paciente? Porque aquela pessoa que trabalha pra caramba, ela pode dar uma assistência até bacana pro paciente que está lá internado. Mas pode chegar um momento que ela está tão cansada que a qualidade do que ela está fazendo já cai. E aí não é a mesma coisa, entendeu? E a equipe de enfermagem, de modo geral, está presente em todos os serviços de saúde, gente. Até mesmo na gestão em saúde. Eu hoje trabalho com gestão em saúde dentro de uma empresa e também dou aula em pós-graduação. Então, você vê que existe equipe de todas as formas. Eu troco material com os outros professores. Dentro da gestão em saúde, a gente está lidando o tempo todo com outros profissionais, administradores, a diretoria da empresa, com os técnicos de enfermagem, com os SESMITs que estão colocados em todo o país, quer dizer, são equipes que nós temos em todo o país, dentro dessa empresa que eu trabalho. Então, assim, a gente sempre está lidando com pessoas, a gente sempre está dentro de um grupo, e independente da área que você for atuar. O trabalho em equipe na enfermagem, historicamente, a enfermagem é uma profissão em que os profissionais estão sob situações de risco e de estresse intensos, né?
Então, é importante que cada um saiba reconhecer os seus limites de atuação profissional dos membros da equipe. E a gente está vendo que agora, no cenário de pandemia, no contexto aí da pandemia do Covid, cada vez mais isso está sendo visível, né? A estafa que os profissionais da saúde eles estão tendo, e o quanto que cada vez isso é exigido ter um trabalho em equipe. Quer dizer, o trabalho já é difícil, já é árduo, já demanda muito de você. E num cenário em que nós temos poucos profissionais, então, mais do que nunca, é exigido com que a gente saiba trabalhar dessa forma. E existe uma diferença entre o que é trabalhar do ponto de vista pluridisciplinar, ou seja, você pega a equipe de enfermagem com a equipe médica, com a equipe de nutrição, e a multidisciplinar, onde existe troca dessas informações, debates, em que as equipes de saúde, elas sentam e discutem aquele caso. Então, independente do estilo da equipe, para que se tenha sucesso, seus componentes devem ter grande clareza na divisão de responsabilidades e fronteiras de suas ações, além da necessidade de existir um líder e uma comunicação eficaz. Um líder é aquela pessoa que ela realmente consegue conduzir e harmonizar todas as atividades entre os integrantes daquela equipe. Então, é aquela pessoa que consegue ter uma boa relação com todo mundo, ou às vezes não, mas não necessariamente você precisa ser, tipo, para ser líder, você tem que saber influenciar pessoas, conduzir pessoas. Você não precisa necessariamente ser o amigo, aquela pessoa que todo mundo vai gostar, mas que as pessoas vão conseguir te ver como sendo alguém que dá a diretriz para alcançar aquele objetivo em comum. E a comunicação, ela deve ocorrer de uma maneira muito clara entre todos. Afinal de contas, quando a gente está tratando de um paciente, a gente tem que saber lidar com a informação de maneira equivalente para todo mundo. Então, eu, como enfermeira, eu preciso saber o diagnóstico que o médico deu, os medicamentos que foram prescritos e passados pela farmácia, a nutrição que foi também prescrita pela área de nutrição e dietética, e assim sucessivamente. E a relação interpessoal que perpassa pela comunicação entre o eu e o outro. E essa relação interpessoal, ela pode sofrer algumas influências, né? Que podem não só melhorar, como também restringir digamos assim, a fluidez dessa relação interpessoal. Então, existem coisas que impulsionam, como a empatia, a motivação, a iniciativa, a competência, o apoio, né? E forças que restringem a vaidade, pessoas que querem mostrar a todo custo que às vezes elas são melhores do que os outros, né? A apatia, a pessoa que sempre está ali escorada em alguém, nunca faz nada, tal. Tem N razões, assim, a gente não está entrando aqui na esfera do julgamento por que as pessoas agem desse jeito, mas o agir desse jeito impacta na relação interpessoal aí para a equipe. A questão da dependência, a timidez, a manipulação. Gente, manipulação é uma coisa que, por mais que às vezes não esteja tão escancarada, as pessoas sentem quando alguém está querendo, de alguma forma, manipular o cenário para conseguir o que ela quer. E, geralmente, o manipulador, ele é uma pessoa egoísta. Ele quer algo que é do interesse dele. Então, ele conduz todas as peças para o que ele quer. E o relacionamento entre membros interfere diretamente na eficácia como equipe. Pessoal, até aqui, ficou alguma dúvida? Ieda, não só na profissão de enfermagem, tá? Até onde eu tenho aí presenciado um pouco de outras profissões, serviço social, psicologia, né? Administrador, advogado, tem competição em todas as áreas. Todas as áreas vão existir competição. A diferença é que algumas profissões, elas se protegem. É como se fosse aquela grande família.
Elas brigam internamente, competem entre si, mas se alguém de fora falar delas, não. Você não pode falar da gente, a gente se protege. Então, tem algumas profissões que são muito mais, digamos assim, protegidas entre si, comparada com as demais. Mas competição vocês vão encontrar em todos os lugares, até mesmo entre profissionais diferentes, tá? E o que eu coloco para vocês é que sempre faça o melhor. Você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por si. E independente eu sou. Primeiro ponto, você está fazendo por si o que é o melhor. Segundo ponto, você não está interferindo nem adentrando o direito da outra pessoa. Do tipo, você é uma pessoa empática, trabalha bem em equipe, mas você faz o seu melhor. Então, não existe nesse caso competição. Você só está fazendo aquilo que é para o bem comum. E a competição, a gente compete mais com a gente do que com o outro. Agora, o que cai o meu rendimento de conseguir algo bacana para mim? Cai meu rendimento quando eu não me dedico àquilo que eu estou fazendo. Se eu não estudar, eu não vou ser nem boa para mim, tampouco para competir com outra pessoa. Entendeu? Competição existe? Existe. Só que quando isso entra de uma forma muito escancarada dentro de uma equipe, ou dentro de um ambiente de trabalho, tende a ser um ambiente muito mais pesado do que bom, do que leve, do que bacana. E a gente tem que saber lidar com essas situações, né? Bom, mas vamos continuar. Terminando, porque daqui a pouco a gente tem uma reunião com os professores. Então, uma das coisas que eu quero trazer para vocês é que vocês têm que debater ideias, têm que debater propostas, não combatam as pessoas, não sejam agressivos na forma de se expressar, né? Sejam acolhedores, né? Se vocês puderem ler um pouco, ver vídeos no YouTube sobre comunicação não violenta, vale a pena, tá? Isso não só para o trabalho, mas para a vida. Tem que levar em consideração apenas as ideias, levar em consideração apenas as ideias e as informações, jamais os aspectos pessoais de quem as expõe. Esse ponto eu confesso para vocês que eu não concordo muito, não. Você tem que levar, sim, em consideração alguns pontos pessoais que a pessoa expõe. Não no nível de julgamento, não ficar jogando na cara da pessoa que é da sua equipe, que ela é muito... ela é muito competitiva, que ela é muito agressiva, que ela é muito estressada, mas você entender por que a pessoa age daquele jeito. E existem formas e formas de você falar sobre isso. Não fale, fica a dica, não fale do outro, fale como você se sente em relação à atitude do outro. Então, se a pessoa foi agressiva, estressada com você, fala, não fale assim. Você é muito estressado. Fale desta forma. Eu não me sinto bem quando você fala desse jeito comigo. Isso me machuca. É um exemplo. A pessoa vai conseguir entender, tipo, nossa, minha atitude está machucando. Então, é melhor eu vou repensar. E aí entra um nível de discussão muito mais madura, de compreensão do que de julgamento. Com quem que eu me relaciono como sendo técnico de enfermagem? Com enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, médico, técnico de raio-x. E, gente, educação, comunicação, isso e colaboração faz com que você consiga tudo. Você consiga o que você precisa. Muitas vezes, dentro de uma UTI, eu, por ter contato com alguém no raio-x, uma boa relação, eu consegui encaixe do paciente que precisava fazer um raio-x de urgência. Porque a gente sabe que essas situações das relações pessoais interferem sim também no nosso trabalho. E o network, a forma como você lida com as pessoas, também influencia no resultado do seu trabalho. Então, às vezes, as pessoas podem apresentar resistência, enquanto que, do contrário, não. Conseguir a facilidade para aquilo.
E a comunicação, como um ponto importante, ela parte de alguns aspectos elementares, né? Mas principalmente do eu, que pode ser o emissor, e do outro, que pode ser o receptor, ou vice-versa. E aí existe um canal em que essa comunicação ela se dá, e a mensagem que se utiliza de um código que é um conjunto aí de símbolos. Então, o canal de transmissão é o emissor que emite a mensagem, usando o aparelho fonador, mãos, e olha, 90% do que a gente fala não é verbal, é não verbal. É a forma como eu me comporto. Os canais de percepção, a mensagem é recebida através dos 5 órgãos do sentido. Então, não é só pelo que eu vejo, apesar da visão ser o principal, mas é por aquilo que eu sinto, pelo que eu cheiro, né? Pelo que eu escuto. Então, tudo isso está concatenado e vai me levar a ter uma percepção daquela comunicação. E a linguagem, que tem a ver com essa mensagem, com esse código, é um sistema de signos, de símbolos, que permite construir uma interpretação da realidade. Então, vamos aqui voltar, qual é o código que hoje a Joelma usa com a Bárbara? Elas usam Libras. Nós usamos todo o arcabouço linguístico da língua portuguesa para poder se comunicar. Ok? Existe até, inclusive, um movimento, mais de muitos anos, falando de uma língua universal chamada Esperanto, onde todos os seres humanos da Terra pudessem se comunicar sem ter essa barreira da linguagem. Só que isso não decolou muito, não, pelo contrário, né, ficou muito no vanguardismo aí, no espaço parado. E aqui os elementos, né, da comunicação para vocês enxergarem da melhor forma. O emissor, que pode ser eu, pode ser o outro, o receptor, a mensagem que vem através desse canal, que é o meio, né? Referente, que é o assunto, o código, que é a linguagem, no caso a gente usa a língua portuguesa, o assunto que eu estou, por exemplo, tratando com vocês é enfermagem, e psicologia aplicada à enfermagem, o canal meio está sendo aqui por meio da internet, né, por uma aula síncrona, onde vocês estão recebendo essa mensagem, e eu espero que vocês estejam também entendendo. E aí, nós temos o código, que é a língua portuguesa, eu já falei. Mas existe, gente, também a forma como você faz essa comunicação e a forma como a pessoa percebe. E a depender... tá aqui, os obstáculos, mas vamos terminar esse primeiro slide. E a depender do que eu vivenciei, a depender da minha personalidade, a depender dos meus traumas, né? E do contexto com que essa comunicação acontece, eu posso interpretar de uma forma X ou Y. Eu me lembro muito daquele exemplo do número 6, que a depender do ponto de vista do ser humano, um está olhando o 6 e o outro está olhando o 9. Então, é importante a comunicação ela ser clara, ela ser não violenta, ela ter o mesmo código, a mesma linguagem, e as pessoas conseguirem compreender a sua lógica, né, de comunicação e de pensamento, de raciocínio. Mas nem todo mundo é obrigado a isso. Enfim. E quais são os obstáculos da comunicação? Elas dificultam ou impedem a comunicação efetiva. Então, pode estar relacionada ao emissor, às vezes a pessoa não conhece o assunto, ao canal, às vezes é o meio inadequado, então eu não consigo fazer uma comunicação, por exemplo. Vocês acham que no momento desse de pandemia, eu sem ser pelo formato online, eu conseguiria alcançar vocês em termos de conhecimento? E de passar a informação que eu estou querendo passar da disciplina? Muito provavelmente não. Talvez no futuro, esse canal que eu estou utilizando hoje, que é o Google Meets e a internet, ele evolua para um outro canal. Ou também os obstáculos da comunicação podem estar relacionados ao receptor. A pessoa não compreende.
Às vezes a pessoa não só compreende porque ela não consegue, não teve uma vivência daquilo, ou porque ela realmente não tem o conhecimento daquilo, do tipo, ela não passou por outros estágios anteriores a fazer um curso técnico de enfermagem, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo em relação a isso. Para vocês fazerem um curso técnico de enfermagem, vocês precisam do ensino médio, porque o curso técnico demanda que vocês tenham um conhecimento prévio. Se eu falar sobre cálculo de medicamentos sem vocês terem um conhecimento de regras de matemática de multiplicar, de dividir, né, de somar, vocês não vão entender o que eu estou falando. Então, o receptor, nesse caso, ele não tem o conhecimento para entender o que eu estou querendo passar para ele de informação. Da mesma forma que se eu falar para alguém, vamos pensar aqui, para um índio Yanomami isolado na Amazônia, o que é, digamos assim, o vestir uma roupa, sair para a rua, que é coisa do homem branco, e que esse índio não teve contato no mundo dele, porque ele não experimentou isso, ele não experienciou isso, ele também não vai entender. Então, tem essas duas circunstâncias. O conhecimento que eu não tenho porque eu ainda não aprendi, ou porque não é a minha realidade. E aí eu deixo uma mensagem para vocês, já encerrando a nossa aula, falei pra caramba, que na diversidade alguns desistem, enquanto outros batem recordes, né? Isso aqui é o nosso ídolo Ayrton Senna, que fala o seguinte: nas adversidades a gente tem que se reinventar. Então, enquanto outros desistem, e a maioria das pessoas desistem dos seus objetivos do que realmente fracassam, outras se reinventam. E é isso que é um diferencial que a gente precisa levar para a vida. Pessoal, até aqui, tá tudo bem? Pois é, Bruna, esse exemplo que tu deste foi muito bom, porque quando você tem um bom network, network é rede de contatos, tá? É o nome que a gente utiliza no meio empresarial. Você consegue muitas coisas, inclusive até mais do que aquelas pessoas que se fecham na casinha. Ah, professora, eu sou tímida, eu sou introvertida, eu tenho dificuldade, meu Deus, e aí, como é que eu faço? Tente desenvolver pelo menos uma comunicação mais fluida. Você não precisa ser a pessoa mais extrovertida do mundo para conseguir contatos ou amizades. Se comunique bem, seja empático, pelo menos se coloque para ouvir. Uma das características importantes de quem é introvertido e que as pessoas hoje estão precisando demais no mundo é saber ouvir os outros. E isso já vai dar uma porta de entrada para você se relacionar com as pessoas. Bom, pessoal, aqui a gente encerra, tá? Obrigado pela participação, vocês foram bem participativos, né? Obrigada, Bárbara. E a gravação dessa aula eu vou colocar na nossa sala, eu vou colocar também no YouTube, né? Caso vocês queiram ver lá no meu canal. E fica até uma próxima. Próxima aula vai ser gravada, não vai ser síncrona, vai ser assíncrona. E aí eu disponibilizo para vocês, tá bom? Um abraço a todos, um beijo e até a próxima semana. Parar aqui a gravação.